amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 117 para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Continuaremos na unidade 3, Saúde Pública. Capítulo, a manutenção da saúde. Bom, eu preparei um slide para vocês, falando um pouco sobre os mecanismos de defesa do corpo, as atitudes que preservam a saúde e vacinação. Sim, meus amores, os nossos corpos possuem mecanismos de defesa, chamados de anticorpos, certo? Vou falar um pouco mais sobre isso no slide que eu preparei. Algumas atitudes que preservam a saúde, como eu já havia falado para vocês, o hábito de higienizar as mãos, lavar frutas, verduras e legumes antes de comer, filtrar e ferver a água antes de beber, certo? Dentre vários outros, tá? Assista o slide com bastante atenção. A manutenção da saúde. O nosso organismo possui mecanismos de defesas para combater os diferentes agentes que podem invadir o organismo e provocar infecções ou mesmo reações alérgicas. As defesas do organismo contra infecções incluem barreiras naturais como a pele, mecanismos inespecíficos como alguns tipos de glóbulos brancos e a febre, e mecanismos específicos como os anticorpos. Nossa primeira barreira natural é o tecido epitelial, ou seja, nossa pele, que nos protege da invasão de micro-organismos como bactérias, protozoários e etc. Aí você me pergunta, professora, e os micro-organismos que podem entrar pela boca e nariz? Nossos órgãos internos também possuem defesas que nos auxiliam a expulsar esses agentes infecciosos. O nosso corpo tem uma coisa chamada mucosa. O nosso tecido interno é um tecido conjuntivo que tem muitas mucosas. É aquele tecido úmido. Essas mucosas liberam secreções que podem nos proteger contra agentes externos que venham a nos adoecer. Temos como exemplo de mucosas a lágrima, o muco nasal, a saliva, a cera de ouvido e o ácido do suco gástrico. Atitudes que preservam a saúde. Como eu havia falado para vocês, existem algumas atitudes que podemos fazer para evitar certos agentes patogênicos, como o hábito de lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, ingerir água apenas tratada, filtrada e fervida e lavar bem frutas, legumes e verduras antes de consumi-las. Vacinas. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas geralmente leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Como agem as vacinas? Quando um indivíduo entra em contato pela primeira vez com um antígeno, o organismo inicia a produção de anticorpos para combatê-lo. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver a doença causada por aquele antígeno. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada memória imunológica. A introdução do agente patogênico morto ou enfraquecido ou seus derivados no organismo estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo. A importância da vacinação. As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças.
Assim, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo, ao não adoecer, também não se torna vetor de uma doença, transmitindo-a às demais pessoas. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, menor a chance de uma doença se desenvolver na comunidade. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como a paralisia infantil, erradicada no Brasil desde o ano de 1989.